eu tenho a alegria de anunciar para você a Cristiane do Rocio Storer de Oliveira Cruzeta. A Cristiane é psicóloga, graduada em 2000 pela Universidade Federal do Paraná, é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, da linha de pesquisa Processos Psicológicos em Contextos Educacionais. Ela possui pós-graduação Lato-Senso em Neuropsicologia e Neuroimagem, além do título de especialista em Psicologia Escolar e Educacional pelo Conselho Federal de Psicologia. A atuação principal é como psicóloga escolar educacional na coordenação da gerência de apoio à inclusão educacional na divisão da educação inclusiva e diversidade da Prefeitura de Pinhais. Prefeitura de Pinhais. Sócia da Clínica Ativamente, Centro Integrado de Desenvolvimento, no qual atua com avaliação multiprofissional de potencial intelectual de crianças, adolescentes e adultos, no assessoramento às famílias de crianças superdotadas e na orientação a profissionais da educação no que diz respeito às altas habilidades de superdotação. Ela também é facilitadora do programa de qualidade na interação familiar, palestrante nos temas de altas habilidades, superdotação, interações familiares e inclusão educacional. Muito obrigada, Cristiane. Não dá para ficar embaixo dessa luz. Aqui tá bom? Tá bom. Tá. Boa tarde. Legal. Primeiro da tarde. Muito obrigada, professora Tânia, professora Fernanda, pelo convite. Muita alegria vir aqui estar conversando um pouquinho com vocês. Vocês já perceberam que a gente é sócia? De tudo. A gente só não é sócia dos maridos, por enquanto, né? Não, melhor não. Mas, assim, trabalho na área de altas habilidades de superdotação desde 2006, foi a minha primeira avaliação. Então, foi quando despertou esse interesse mais a fundo em aluno no ano militar, né, também que já fiz a avaliação. Tem mais um que, se Deus quiser, vai entrar agora para o 6º ano também, que ele passou e estava no 4º ano dele, não conseguiu entrar no 2005. E fico muito feliz de estar conversando aqui com você sobre as altas habilidades. A minha área de pesquisa, ela é a parte do desenvolvimento emocional. Então, sempre foi algo que me chamou a atenção, a diferença que existe, né? Por que o superdotado é diferente emocionalmente falando. Então, no meu mestrado, no meu doutorado, foi essa área de interesse e eu fui desenvolvendo. Então, eu tinha um objetivo, né, que era compreender o desenvolvimento socioemocional da pessoa superdotada, destacando essa sensibilidade emocional, a construção da individualidade e a importância das relações nos contextos familiar, educacional e interventivo. No mestrado, eu trabalhei com jovens adultos, na pesquisa qualitativa, que eu fiz uma relação entre as práticas educativas familiares e também o desenvolvimento socioemocional do superdotado, e no doutorado foi no programa de intervenção com crianças e famílias. Tá? Então, para também ter essa relação, verificar, para que a gente consiga ter um melhor, mais ajustado desenvolvimento socioemocional das crianças. Porque nem só de QI vive a superdotação. Né? Eu brinco que esse aí virou até frase feita minha. Né? Onde eu chego, eu falo isso, para a gente já começar a derrubar esses mitos. Que se espera, sim, eu aplico o teste de inteligência, sim, eu aplico o teste de inteligência. Mas, corroborando o que a Ingrid disse, quem faz a avaliação é o avaliador. A investigação somos nós que fazemos. As ferramentas, os instrumentos, eles vêm para nos auxiliar e para trazer dados que são mais, são dados formais e dados padronizados. Mas se deixarem a gente, com uma criança, uma caixa de fósforo, a gente vai avaliar. Então, essa é uma questão muito importante. Não é só fazer um teste de inteligência que dura 40 minutos e que basicamente está investigando inteligência, raciocínio lógico espacial, que é o que a gente tem na Mensa, por exemplo, né? Não querendo desmerecer a Mensa. Mas assim, você vem e faz uma avaliação a 40 minutos, eles aplicam provavelmente um Raven. A minha avaliação de QI no Raven foi uma coisa desesperadoramente ruim.
porque o meu raciocínio lógico espacial não é a minha melhor inteligência, né? Então, é isso que a gente faz, sabe? De estar observando outros elementos que vão caracterizar esse indivíduo superdotado. Isso vem da minha trajetória como pesquisadora. Eu já me tornei pesquisadora antes de ser pesquisadora, porque sempre tive essa curiosidade para saber o que acontece, né? Então, já despertou na época que eu fazia acompanhamento das famílias lá na prefeitura, vendo que sistematicamente, que determinados tipos de educação geravam determinados tipos de comportamentos nas crianças. Então, assim, já fui observando o que tem essa relação e como que a gente pode aprimorar. Então, a dissertação e a tese nasceram dessa lacuna do desenvolvimento socioemocional. A outra professora, Fernanda, que estava aqui, né, que saiu, eu estava aqui só fazendo assim para ela. A gente não tem bibliografia. E ela estava olhando, trouxe muitos autores que eu utilizei também. Então, a gente tem autores que estão fora do eixo dos Estados Unidos, assim, grande maioria. A gente tem autores noruegueses, irlandeses, turcos, na Turquia se trabalha bastante, e em algumas regiões da Europa, principalmente lá em Portugal, e na Espanha, que o professor Alberto, né, que iniciou à tarde, e o professor Ramon Perales, que é da Espanha, que trabalha junto com ele também, que trabalha esses diferenciais no entendimento do indivíduo superdotado. E os meus estudos traziam que o potencial cognitivo, ele não vai explicar sozinho o bem-estar, a adaptação e muito menos a identidade enquanto pessoa superdotada. Então, quem que é esse superdotado no plano emocional? Ele tem realmente, sim, emoções mais intensas, emoções mais profundas, e a gente percebe isso desde crianças bem pequenas. Nós estamos com uma leva de crianças de primeira infância de menos de 3 anos, ou entre 2 e 4 anos de idade, que a gente está fazendo avaliação agora, que nos surpreende de forma assim, inimaginável. Percepção ampliada da realidade. Então, eles observam, eles apreendem o mundo que eles estão imersos de uma forma diferente, e também esse processamento e a atuação no mundo também vai ser de um modo diferente. Senso de justiça precoce, autocrítica elevada. A gente atende um menino de 11 anos que a palavra dele é: eu sou um lixo. Eu sou um lixo mesmo. Pode falar que eu sei que eu sou um lixo. Né? Então, tem esse merecimento. E por mais que a gente oriente, a gente coloque, trazendo os pontos positivos, está tendo um trabalho bastante árduo com ele. Tendência à ansiedade, não digo uma ansiedade em modo de transtorno, mas aquela ansiedade de palpitação, sudorese, sintomas são fisiológicos da ansiedade e também instabilidade emocional, porque, assim, às vezes eu me frustro com pequenas situações que para os outros são vistas como pequenas, mas aquilo me atinge de uma forma extremamente profunda e me traz essa instabilidade emocional também. Forte necessidade de autenticidade, isso entra no indicador de que eles não se incomodam em ser diferentes. E chegam para a gente e falam assim: eu sou esquisito mesmo. E sou esquisito ou esquisita assumido. Na dissertação, eu fiz entrevistas com os meus participantes, e daí teve dois deles falaram quando eles eram crianças e começaram a frequentar o AE, que quando eles entraram no AE foi uma coisa muito boa, porque eles entenderam que eles não eram os únicos esquisitos do mundo. E tinha outros esquisitos parecidos com ele. Então, usa muito esse termo. E vulnerabilidade, quando não reconhecido ou mal compreendido. Isso a gente vê muito nos adultos. Então, os adultos que chegam nessa busca pela avaliação, e a gente encaminha para a psicoterapia também, ou buscam a psicoterapia e depois vem a avaliação, eles muitas vezes têm uma vida que eles procuraram sentido e não encontravam, tem um vazio, é muito citado isso, eu tenho um vazio. Eu busco estudar, eu não termino, eu vou trabalhar, eu não paro em trabalho nenhum, eu tenho dificuldade nos relacionamentos, porque ele não conseguiu compreender quem ele é. Então, mas essas características, isso é muito importante, elas não são uma patologia, não é um problema, não é um defeito, não é algo que eu tenho que tomar um medicamento para poder resolver. Né? Elas são traços estruturantes dessa condição. E aí eu vou retomar o da Brock, que a Ingrid já trouxe.
Ele fugiu da Brodsky, fugiu da psiquiatria tradicional, que é uma psiquiatria estatística que pega lá quais são os sintomas e transtornos de ansiedade. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, não, esse não tem, mas esse tem. Nos últimos 6 meses aparecem esses sintomas e estão prejudicando a vida social e de trabalho. Então, ele tem transtorno de ansiedade, vamos dar remédio. E isso acaba, muitas vezes, minando a criatividade, o potencial intelectual da pessoa. Porque ela tem aquilo, o Dabrowski via que esse conflito, essa situação, precisava ser trabalhada na psicoterapia para compreender a funcionalidade desse sofrimento. Ele fala das neuroses, né? Ainda, como que isso se encaixava no desenvolvimento da pessoa, e nós, enquanto profissionais, tínhamos que estar dando esse suporte e tendo essa pessoa como, não como paciente, mas como ativo no processo terapêutico, para que ele consiga ter esse desenvolvimento e passar os níveis de desenvolvimento de personalidade enquanto pessoa. A intensidade emocional do superdotado, ela não é excesso, ela é profundidade, são pessoas profundas, são pessoas que fazem desde muito pequenos questionamentos que não são cabíveis para aquela idade. Nossa, mas você tem 4 anos e você já está falando disso? Tem uma criança que eu avaliei, ele tinha 5 para 6 quando eu avaliei, mas com 4 anos, saía com a mãe dele, de carro, né, voltando da escola, por exemplo. E os moradores de rua. Então, por exemplo, os moradores de rua num dia muito frio, né, a gente se preocupa, e ele falava, ele ficava muito chocado com aquilo, muito sensibilizado, chegando a chorar, e falando que tinha que dar um jeito de encontrar, fazer uma casa para essas pessoas, que ele queria muito ser grande, para que ele fizesse casas para terem cobertores e Netflix. Então, uma criança de 4 anos trazendo isso. Hoje ele está com 8, eu tenho, né, consigo estar perto em alguns momentos, e continua, é uma criança extremamente observadora, ele é mais quietinho, mas quando fala, assim, a gente para ouvir, porque ele faz as considerações dele depois de muita observação. Então, é muito interessante isso. A gente estava com uma criança de 2 anos e 5 meses no atendimento, que ela trazia todo o contexto familiar e interpretação dela. 2 anos e 5 meses. Ela trazendo a interpretação dela daquele ambiente que ela vivia. Então, assim, a gente precisa realmente abrir os olhos e acolher essas pessoas. Isso daí a gente traz esses conceitos, né, de sensibilidade, a sincronia e individualidade. É uma base comum dos meus 2 trabalhos, os 2 estão disponíveis no site da Federal, então quem quiser ter acesso, né, tem alguns artigos da dissertação já, e está saindo artigo da tese também, só dei meu tempo de descanso, tá? Então, o superdotado, ele vive mesmo esses descompassos entre cognição, emoção, maturidade social, apresenta alta sensibilidade emocional, tem esses conflitos internos, intensos. Eu estava comentando com a Ingrid agora, eu sou uma impostora. Então, isso tem muito. Mas, se eu acho que fazer tal coisa é tão fácil, então, quer dizer, eu não devo ser tão inteligente assim. Não, essa história de superdotado, mentira. Mas é fácil. Aí você não entende por que o outro não dá conta de fazer, é tão fácil. Então, tem esse conflito mesmo. E uma forte autoconsciência, que é o entendimento de quem eu sou. A minha enteada mais nova, ela está numa vibe agora de, então, eu sou superdotada, né? Você pode me explicar direito até a ser superdotada? Eu expliquei, então. Você pode escrever isso para mim? Porque daí, a hora que eu chegar a brincar com uma criança, que eu falo isso e ela não entende, eu deixo para ela, fica lendo aí que eu vou lhe pegar um docinho e já volto. E com isso surgiu um livrinho e a gente logo vai estar, por enquanto eu só fiz uma impressão ali de gráfica amadora, mas vai estar surgindo o livro para as crianças, que é um mini guia da superdotação, para que a criança entenda quem ela é. As emoções intensas, então, a gente não pode entender como uma disfunção, porque são potenciais de desenvolvimento. Muitas vezes, a gente não ouve assim, vai assistir jogo de futebol. Aí tá lá, o time tá perdendo, e daí aconteceu, e daí tá todo mundo nervoso, e o cara foi lá e fez o gol.
que desempatou e fez com que o time ganhasse. Daí eles falam assim, mas foi na força foi com o coração na ponta da chuteira. Ou a gente fala muitas vezes, agora vai, nem que seja na força do ódio. As emoções nos motivam também. Então, é muito importante a gente estar entendendo que a emoção intensa do superdotado, ela é um potencial de desenvolvimento também. As crises, eu devia ter colocado entre aspas, acabei não colocando. As crises emocionais, elas podem ser trabalhadas enquanto matéria-prima para crescimento moral e psicológico. Nós temos também, é que a gente atende junto, assim, as crianças, cada uma atende uma semana. A gente tem uma menina que está com 9 anos agora, que o desenvolvimento dela foi baseado nessas crises emocionais. Ninguém dava conta dela, ninguém conseguia entender. Agora ela consegue falar que todo mundo odeia ela e que ela odeia todo mundo também. Então a gente está trabalhando nisso, você precisa fazer a mesma coisa que o outro para você sentir melhor. A gente conseguiu entrar agora, depois de 2 anos de terapia, né? A gente conseguiu entrar nesse aspecto. Mas também trabalhando isso com a criança e com o adulto, com certeza, também dá para trabalhar. E essa dor emocional, ela também vai ter a função estruturante. Isso tudo retirado ali das considerações do Dabrowski. O desenvolvimento socioemocional, ele acontece nas relações, isso ainda de trouxe muito por ele. Porque vocês devem estar desconfiando que a minha linha de condutora teórica, né, o que o condutor também é a teoria biológica do desenvolvimento humano. As coisas acontecem, né, a nossa vida acontece nos nossos processos proximais, nas nossas relações. A gente aprende com esses processos em todos os microsistemas que a gente está participando. Então, a gente tem o nosso primeiro, né? Por isso que eu estudo família, é o nosso primeiro microsistema. É o primeiro que a gente tem acesso, antes mesmo de entrar no microsistema escola. Então, o que a gente já conseguiu perceber? Que as práticas parentais autoritativas, que são aquelas que, ao mesmo tempo, têm muita exigência, mas têm muito afeto, que são baseadas nas práticas educacionais positivas, de explicar o que deve ser feito, e não ficar comigo o que não deve ser feito, elas são um fator de proteção para o desenvolvimento emocional da criança, né, da pessoa superdotada. Como se tem diálogo, responsividade, previsibilidade emocional, eu ainda colocaria acolhimento, entendimento, tradução daquela emoção. A gente tem também um sujeito que ele é mais ajustado, mais organizado emocionalmente, e com isso ele sofre menos. Então, o suporte familiar, né, ele é melhor quanto mais assertividade, empatia e autorregulação, né, ele está ensinando para essa criança também e proporcionando que ela desenvolva. Daí eu trago, por exemplo, o atendimento educacional especializado como um sistema. Né, a criança tem lá o microsistema família, microsistema escola, microsistema escoteiro, igreja, e essa união de microsistemas que vai fazer um mesosistema. O AE vai trabalhar como espaço de identidade, então, quem que eu sou nessa fila do pão? Reconhecimento do meu potencial, porque com essa que o pessoal do militar trouxe, as experiências exploratórias do tipo 1 e as experiências de pesquisa, de produção do tipo 2 e do tipo 3, vão fazer assim, então eu sou bom em alguma coisa. Porque nem sempre ele é bom na matemática e na língua portuguesa, que é o que se valorizava até alguns anos atrás. E também com isso a gente consegue ter esses fatores de proteção emocional. Inclusive, na pesquisa do mestrado, um dos jovens, ele assim, a família dele é muito complicada. Eu conheço bem a família hoje, ele está com uns 20 alguma coisa. Está casada, comissário de bordo, fico sabendo de tudo que eu sou apegada. Então, assim, ele teve a educação dele, emocional pela família, não foi tão boa assim, tem fragilidades. Mas ele conseguiu, pelo atendimento, conhecer os outros esquisitos e ser reorganizado de quem é ele e o que ele pode fazer. Né? Daí, tanto que ele falou assim, não, eu fui fazer um curso de habilidades sociais, fui fazer MBA, eu achei que eu precisava disso. A falta do AE traz também, possivelmente, não é assim, isso leva a isso, mas o que a gente percebe, uma identidade mais fragilizada, porque eu não sei
quem eu sou, e negação, muitas vezes, das habilidades. E a gente está vendo isso muito das crianças que agora são adolescentes, que eles saíram do 5º ano do município, foram para o 6º, 7º ano, as mães me ligam, ele está dizendo que ele não é mais superdotado, ele não quer ir para a escola, ele está tirando nota ruim. Então, a gente precisa orientar, né? E muitas vezes a gente retoma as crianças novamente. O exossistema seriam os serviços, né? Então, o serviço de atendimento, as políticas, a formação dos professores, a formação de pais, que são sistemas que a criança não participa, mas que, para ela, faz diferença, porque ela vai conviver, por exemplo, com os pais. O microsistema, o grupo de formação, é exossistema para a criança, mas influencia também nesses processos proximais que ela tem com seus pais. E a cultura, né, que é um macrosistema, a gente tem aí, a gente trouxe, né, que é esse mito do gênio que se vira sozinho, e não é assim. E uma normalização dessa invisibilidade que a de Rio Negro? A Miriane trouxe. Realmente, para que eu vou dedicar meu tempo a trabalhar com superdotados e eles se viram sozinhos? Né? Então, existe mesmo essa invisibilidade e, principalmente, a invisibilidade emocional. Você está exagerando, você é muito intenso, para de drama, menino não chora e tal, nesse sentido. Então, e as crianças do doutorado, tá? Eles estão aqui, a gente fez com a ajuda da inteligência artificial, cada um parecidinho, com nomes, pseudônimos, né? Pseudônimos. Então, a gente viu na pesquisa o poder das relações entre eles. E a gente viu da família, entre o grupo, e a diferença também que eles fizeram na minha vida. Porque, ao mesmo tempo que eu era ambiente para eles, a Ingrid também participou, a Carol lá participou da minha pesquisa, eles foram um ambiente para mim. Então, nós tivemos trocas fantásticas nesses meses de pesquisa, de intervenção. É o Aldeia, né? Então, o programa que eu criei, porque é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí, fazendo HS no finalzinho, de altas habilidades e também de habilidades sociais. Então, a gente fez encontro com as crianças, elas reconheceram pares intelectuais, reduziram essa sensação de estranhamento, porque às vezes na sala dela só tem ela, que funciona de uma maneira diferente, construir essa identidade, mas então quer dizer que eu sou superdotado. Então, agora eu entendi o que é ser superdotado. Aprimoramento da empatia, da assertividade, da autorregulação, porque daí, meu Deus, se eu não ganhar no jogo, eu não sou superdotado, mas você vai perder no jogo também. E voamos levam lá de vez em quando, umas festinhas de jogo, e a gente retomava, né, respeitando e acolhendo essa identidade deles também. A família, a formação foi online, eles reclamaram, agora eles querem formação presencial também. Então, a gente trabalhou com elementos que são muito importantes para que a família do superdotado cresça, para poder ter mais tranquilidade na educação dessa criança. Então, trabalhamos com a formação parental, esse alinhamento de expectativas, reduzimos a ansiedade nos pais e também foi melhorada a qualidade da interação. Foi muito legal, gente. Ela não é grande, a dissertação não, até são 180 páginas, um pouquinho, vai ser fácil de ler. Resultados, o que a gente tem de principal? O desenvolvimento socioemocional do superdotado, ele floresce quando tem essas intervenções simultâneas com crianças e com pais. Os jovens da dissertação, eu não tive oportunidade de trabalhar com os pais. Mas com as crianças, a gente tem, e o Aldeias volta em março, tá? Para a gente fazer mais um follow-up, estão pedindo, as mães estão pedindo, então a gente vai se encontrar de novo, para que as crianças consigam se reencontrar, porque eles falam, quando que vai ter o Aldeias de novo? Porque eu estou sentindo falta das crianças, eu quero ver os meus amigos de novo. Então, se formaram essas relações também. Então, aqui, trouxe o objetivo de início, né, para vocês, e o que a gente tira dessa apresentação? Que a superdotação não é só potencial intelectual, a sensibilidade emocional é um traço estruturante da superdotação, a dimensão
socioemocional pode ser um fator de proteção ou pode ser um sofrimento se ela for negligenciada. A individualidade vai se construir a partir da intensidade, da autoconsciência e das crises, aqui certinho, com aspas, desenvolvimentais. O AE, a psicoterapia, grupo, são ali meios de fortalecimento identitário. O grupo interventivo, como foi o caso do Aldeias, mostra que esse desenvolvimento pode ser promovido de forma intencional, porque a nossa ideia era ter uma diferenciação, um aprimoramento nas habilidades sociais, e a gente tinha os 3, 4 ali, dos 11, que tinham muitos problemas de relacionamento no escola. Infelizmente, hoje a mãe está recebendo mensagem da professora elogiando a criança. A gente fica muito feliz com isso. E a família, ela é o núcleo organizador estruturante mesmo do desenvolvimento da criança. Fica uma mensagem, né, que desenvolver o superdotado é cuidar da sua inteligência, da sua emoção, das suas relações, simultaneamente. É tudo junto ao mesmo tempo agora, mesmo. Né? Aqui tem alguns dos meus autores, aqui tem os 2 trabalhos aqui acadêmicos, então eu trabalho mais ou menos, tem muito mais gente, mas esses são os autores do base, Brenner, Dabrowski, Rinzulli, Gardner, Goleman, Silverman, Pfeiffer, Mineto, minha orientadora, Fátima Mineto, Bauman, Fonseca, Piechovski, que era estudioso, estudante como Dabrowski, Baron, que trabalha sobre inteligência, com esse coeficiente emocional, John Mayer e Peter Salve, que trabalham com inteligência emocional também. E é isso, minha gente. Fica aqui meus contatos e eu agradeço muito pela atenção de vocês.